bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, deste dia 5 de janeiro de 2023. Vamos então de destaques. Lula convoca a primeira reunião ministerial do governo para amanhã, sexta-feira. Hoje, Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento e já anunciou que quer que a pasta reflita a diversidade do país. E o impasse continua na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que segue sem presidente após mais uma votação. Rio de Janeiro ganha avenida em homenagem ao Rei Pelé, em frente ao estádio do Maracanã, o maior do país. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Em primeira reunião ministerial, o presidente Lula deve anunciar amanhã um pacote de medidas. O objetivo é lançar nos primeiros 100 dias da nova gestão um conjunto de iniciativas focado no segmento social e de infraestrutura. Vamos conferir. O primeiro escalão do governo federal já recebeu o convite de Lula para participar da primeira reunião ministerial da sua gestão. A intenção é dar as primeiras orientações para a equipe ministerial e fazer um diagnóstico da máquina pública. No encontro, o petista também deve pedir um pacote de medidas para adotar no país, voltadas principalmente para as áreas social e de infraestrutura. A ideia é de que essas ações sejam cumpridas nos primeiros 100 dias de governo. E no fim deste prazo, em abril, um evento no Palácio do Planalto deve trazer um diagnóstico sobre as mudanças realizadas. A expectativa é de que Lula também se reúna com governadores do país para discutir a retomada de obras federais que foram paralisadas para os próximos anos. Lula também já informou que quer lançar um novo programa de aceleração do crescimento. E chegou a vez de Simone Tebet assumir hoje o Ministério do Planejamento em cerimônia no Palácio do Planalto. A nomeação da ex-senadora foi um dos desafios de Lula, já que ela tinha como opção preferencial o Ministério do Desenvolvimento Social. Tebet também foi sondada para o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério das Cidades também foi uma opção, mas ao final foi aceito o posto no planejamento. Um dos desafios que pode ficar a cargo da MDBista é a revisão do orçamento público federal com avaliação das políticas públicas. E essa quarta-feira foi mais um dia de posses de ministros do governo Lula. Ana Moser, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Vamos conferir mais informações direto de Brasília com a Jaqueline Fonseca. O discurso da ministra Marina Silva foi marcado pelo anúncio de medidas que buscam valorizar e proteger o patrimônio natural através de políticas ambientais. Entre as medidas tomadas está o acréscimo ao nome do ministério, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, permanecendo a mesma sigla, MMA. A ministra também anunciou a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento, que deverá ser extinta quando a meta de desmatamento zero for alcançada, e a Secretaria de Bioeconomia, para incentivar a geração de renda através da diversidade natural do país. Mais cedo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, adotou a mesma linha e disse que o Brasil deve ser protagonista na criação de uma política de economia de baixo carbono. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global, e mantendo investimentos em inovação e pesquisas, em modernas tecnologias, poderá integrar
as cadeias globais de valor. Alckmin também disse que a lógica de desindustrialização no país não é natural e é imprescindível atuar para invertê-la. O momento nos impõe trabalharmos incansavelmente pelo emprego, pela distribuição de renda, em apoio à indústria, ao comércio e ao setor de serviços. A indústria responde por 29,5% da arrecadação tributária, ou seja, quase 3 vezes o seu peso na economia. O presidente Lula compareceu à cerimônia de posse de Alckmin, mas não fez uso da palavra. Nesta quarta-feira, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, também tomou posse e assumiu o Ministério dos Esportes. As recusas em responder às questões do censo podem impedir o repasse de verbas para algumas cidades. A decisão pode gerar multas de mais de R$13 mil. A coleta de dados para o Censo Demográfico do IBGE de 2022 ainda não acabou. Um dos principais motivos é a quantidade de pessoas que não quiseram contribuir com a pesquisa. De acordo com o Instituto, quase 2 milhões de brasileiros se recusaram a responder o censo. A coleta de informações começou em agosto e deveria ter terminado em outubro do ano passado, mas foi adiada para dezembro. Agora, a expectativa do IBGE é de que o censo seja encerrado somente no fim de janeiro. De acordo com dados do IBGE, a média de rejeição à pesquisa nos estados brasileiros é de 2,82%. São Paulo tem a maior taxa de rejeição. 5,42% da população se negou a responder. Em seguida estão Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Espírito Santo. São Paulo tem o maior número de condomínios e prédios com portaria eletrônica, o que, de acordo com o IBGE, dificultou o contato com muitos moradores. Responder ao IBGE é um dever legal de todos os brasileiros e aqueles que se recusarem podem ser multados em até R$13.200. E atenção, motorista! Quem tem um veículo no Brasil vai ter um alívio na hora de pagar as contas para renovar o licenciamento deste ano. Vamos voltar para Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca, que vai trazer para a gente mais detalhes. Da isenção do seguro DPVAT para todos os motoristas em 2023. Segundo a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, há fundos suficientes para pagar aqueles que precisarem de indenizações ao longo deste ano. O seguro DPVAT é um seguro obrigatório a todos os motoristas para pagar indenizações em caso de morte ou custos hospitalares para aqueles que sofrerem acidentes de trânsito. Este é o 3º ano seguido que o pagamento deste seguro deixa de ser necessário. A medida provisória que autoriza a isenção do seguro DPVAT em 2023 foi publicada em dezembro do ano passado. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E agora trazemos para você a previsão do tempo para essa quinta-feira. Como anunciamos no comecinho da semana, frente fria chegou no país, derrubando as temperaturas de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Desde a madrugada, chove aqui na capital paulista e também na Grande São Paulo. Diferente da região sudeste do país, em algumas regiões do sul, o calor e o tempo seco predominam. A previsão para os próximos dias é que essa frente fria suba, chegando para as regiões norte e nordeste. Vamos então conferir juntos como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. Começamos por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O dia será sem chuva e de muito calor. A máxima chega aos 33 graus. No sudeste do país, no Rio de Janeiro, o dia será chuvoso. A máxima chega aos 27 graus. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o tempo aqui na Praça da República. Olha só, tempo nublado, tem quem goste de dia assim, viu? Parece que tem um inverno no nosso verão. Agora faz 18 graus aqui na capital paulista. A promessa é que essa quinta-feira seja de chuva o dia todo. A máxima chega aos 25 graus. E veja a seguir, impasse continua na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que segue sem presidente após mais uma votação. Rio de Janeiro ganha avenida em homenagem ao Rei Pelé, em frente ao estádio do Maracanã, o maior do país. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo nessa quinta-feira. Agora são 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos realizou nesta quarta-feira mais uma tentativa de eleger o seu novo presidente. Essa demora em definir um substituto para Nancy Pelosi tem agravado a crise na bancada republicana, que é maioria na casa. Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de cerca de 20 apoiadores de Donald Trump que o consideram moderado demais. O pequeno e intransigente grupo quer aproveitar a maioria apertada de assentos para impor condições, já que sem seu apoio, o republicano da Califórnia não poderá ser eleito. Nem mesmo a intervenção mais cedo de Donald Trump fez os apoiadores mudarem de ideia. Na internet, o ex-presidente pediu que todos os republicanos votem em McCarthy. O atual ocupante da Casa Branca, o democrata Joe Biden, chamou a situação de vergonhosa e alertou que o resto do mundo observa os Estados Unidos de perto. A situação sem precedentes nos últimos 100 anos no Congresso americano paralisa a instituição. Sem um presidente da Câmara dos Representantes, os congressistas eleitos não podem prestar juramento e, consequentemente, aprovar projetos de lei. A eleição para presidente da Câmara dos Representantes pode ser decidida em horas, mas em 1856 demorou 2 meses. E a Embaixada Americana em Havana retomou a emissão total de vistos para os cubanos que desejam imigrar para os Estados Unidos. Milhares de cubanos têm deixado seu país em um recorde histórico. A iniciativa ocorre em meio a um contexto de êxodo recorde para o território americano. Entramos e foi tudo muito rápido. Tenho de pegar o visto e já posso viajar. Vários cubanos viram seu processo de reunificação familiar interrompido em 2017. Na época, a Embaixada dos Estados Unidos em Havana foi fechada devido a supostos incidentes de saúde que afetaram seus funcionários. No ano passado, a missão diplomática reabriu e começou a emissão limitada de vistos de imigrantes. Mas agora, os serviços consulares foram totalmente retomados para o processamento de vistos, exceto para turistas. Estou há 5 anos esperando um documento. Não sei se vão me dar uma solução, porque não consegui falar com ninguém. Espero por alguém que possa me explicar minha situação. Autoridades de Cuba e dos Estados Unidos mantiveram várias reuniões com o objetivo de reativar os acordos migratórios bilaterais, interrompidos no governo republicano de Donald Trump. O presidente democrata Joe Biden relaxou algumas das medidas do antecessor, mas evitou retomar a política de maior aproximação de Barack Obama. Atingida pela pior crise econômica em 3 décadas, Cuba enfrenta seu maior êxodo migratório. Entre dezembro de 2021 e o mesmo mês de 2022, as autoridades de fronteira dos Estados Unidos interceptaram mais de 270 mil cubanos que entraram no país sem documentos por via terrestre. A imigração irregular por via marítima também disparou nos últimos meses. E no Peru, os protestos contra a atual presidente do país, Dina Boluarte, foram retomados nesta quarta-feira. Manifestantes voltaram a tomar as ruas com bloqueios e confrontos, pedindo pela renúncia de Boluarte e a libertação do ex-presidente Pedro Castillo. As manifestações que já estavam sendo previstas pelo governo peruano desde a semana passada acontecem principalmente em regiões onde o ex-presidente Pedro Castillo conta com amplo apoio. Os manifestantes pedem pela libertação de Castillo e o fechamento do Congresso e convocações imediatas de novas eleições. Ruas e avenidas foram fechadas com pedras e a queima de pneus em cerca de 30 das 195 províncias do país. Os manifestantes também atearam fogo em edificações públicas. Um grupo chegou a entrar em confronto com a polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. A onda de protestos no Peru começou no final do ano passado, após o impeachment e a prisão do ex-presidente do país, Pedro Castillo. Ele esteve no poder por quase 17 meses e tentou dissolver ilegalmente o Congresso e reorganizar o judiciário. Castillo cumpre agora a prisão preventiva de 18 meses, enquanto é investigado por rebelião. Dina Boluarte, que assumiu o poder após o caso, propôs a antecipação das eleições gerais. Mas apoiadores de Castillo seguem pedindo a sua renúncia. Desde o início das manifestações, mais de 20 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. Colocar a vida financeira em dia, trocar de carro, fazer aquela viagem para fora do país ou retomar a vida fitness.
Esses podem ser alguns dos objetivos que surgem com a chegada de um novo ano. Aquelas promessas de começo de ano, um clássico do período, não é? Mas para alcançar uma meta, é preciso organização. Vamos conferir com o Leonardo Félix como tirar os planos do papel. Ano novo, vida nova. Mas o que parece apenas uma frase feita é o lema de muitos brasileiros a cada novo ciclo de 365 dias que se inicia. Emagrecer, organizar as contas, mudar de profissão, se exercitar, encontrar um amor ou viajar são algumas das metas mais comuns neste período do ano. Mas nas ruas, os objetivos para 2023 são os mais diversos. Ficar bem financeiramente, né? De ficar bem também na área emocional, na área familiar. Para 2023 eu espero me formar e tentar uma faculdade. Tirar minha habilitação, comprar um carro, né, se Deus quiser, e começar a reformar minha casa. Minha meta para 2023 é alcançar alguns objetivos fitness, voltar à minha vida acadêmica. Eu tenho alguns projetos aí na relação à educação. Eu sou professora de inglês, mas eu quero ainda me aperfeiçoar educacionalmente. Se não tiver esse tripé, fé, coragem e força para vencer, desista. Mas diante da correria do dia a dia e da rotina, como se planejar e agir para tirar as promessas do papel? Nós temos que ter metas a pequeno, médio e longo prazo. A meta de longo prazo é aquele sonho maior, aonde você quer chegar. Mas para isso você precisa fazer uma organização. Você precisa cumprir aquilo que é do dia a dia, de pequeno prazo. Aí depois você vai cumprindo aquilo que é de médio prazo para que você possa chegar como se fosse uma escada. Vai entendendo que você vai subindo uma escada e você vai chegando aonde você quer. É muito importante você ter agenda. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você ter tudo organizado. E o principal, cumprir aquilo que você se compromete. É você aprender a discernir, né, o que é prioridade primária, secundária e terciária. Aquilo que é prioridade que não dá para mudar, aquilo que é prioridade secundária é importante, mas eu consigo me ajeitar, e aquilo que é terciário, aquilo que podemos dizer assim, deixar para depois. E outro passo que é muito importante é disciplina. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida, em todas as suas áreas, elas são disciplinadas. Jesus era disciplinado. Então, se nós queremos ter sucesso, alcançar as nossas metas, nós temos que ter disciplina. Se o seu objetivo é sair do vermelho, ou criar uma poupança para fazer a viagem dos sonhos, ou adquirir um bem, ou ainda mudar de profissão, o caminho é o planejamento e organização da vida financeira. Mudanças exigem sacrifícios, né? Então, em geral, esses sacrifícios tiram a família de sua zona de conforto. É natural que a gente tenha que recorrer ao orçamento que a gente já tem, né? Então, ele tem que caber o que você colocou como meta para 2023. Seja viagem, seja um curso, seja a compra de um automóvel, de um apartamento. E, para isso, você tem que encolher esse orçamento, né? Você tem que diminuir as suas despesas. A primeira coisa é fazer uma revisão no seu orçamento, é fazer escolhas, é tomar decisões que nem sempre são muito fáceis, como uma mudança de apartamento, um apartamento menor, um apartamento um pouco mais distante de onde você mora hoje, né? Já são saídas para você abrir espaço financeiro para financiar, né, pagar esses sonhos, né, colocá-los em prática. Outro foco para 2023 é a mudança de carreira. Investir em qualificação e fazer a avaliação de suas competências na área em que pretende atuar são ações recomendadas. Os especialistas também indicam outras atitudes. É importante olhar para o seu talento e dentro desse talento para a sua roda da vida. Como que você está nessa roda da vida? Está satisfeito ou não está satisfeito? O que você gostaria de fazer diferente? As oportunidades são muitas, mas nem sempre nós estamos abertas a elas. Então, para se abrir para as oportunidades, você precisa entender quais são as oportunidades que existem dentro de você. E você só vai ter essa resposta se você valorizar e entender e conseguir enxergar, que é o que eu gosto de dizer, né? Descortinar, né? Tirar a miopia que existe sobre os seus talentos para você mesma.
Você só vai oferecer para o outro o que você reconhece de si. Bem, o ano começou. O relógio está contando os segundos, minutos, horas, dias para mais uma jornada que termina em 31 de dezembro de 2023. Tem tempo aí para realizar todas as promessas de início de ano. E antes de encerrar, a gente vai mostrar para vocês a Avenida Rei Pelé, que foi inaugurada no Rio de Janeiro, em frente ao Maracanã. Essa foi mais uma homenagem que eterniza os feitos do rei. Vamos então conferir juntos. A Prefeitura Municipal destacou a grande relação do rei do futebol com o estádio para homenagem. Então, eu acho muito importante, em frente ao Maracanã, onde ele fez o 10º gol. Ele se despediu aqui da seleção brasileira em 1971 contra a Iugoslávia. Foi campeão mundial pelo Santos em 63. Então, nada mais justo do que isso. E hoje, assim, embora o Pelé tenha jogado toda a sua vida no time de São Paulo, no Santos, ele teve vários momentos marcantes no Maracanã. Tanto contra times cariocas, né, quando enfrentava os times aqui do Rio e São Paulo, como pela seleção brasileira. A homenagem é absolutamente justa. Pelé foi o maior ícone da história do Brasil, representou o Brasil no mundo inteiro. Um grande profissional, um grande atleta, né? Foi realmente um grande ícone do Brasil. Eu acho que ele merece muito mais do que isso, porque ele foi um cara que ele, apesar que eu ouvi muito pouco, mas aquele nego corre na veia da gente, ele merece muito mais. Uma cerimônia em frente ao estádio marcou o lançamento da nova sinalização do trecho da Avenida Radial Oeste, de quase 1,5 km de extensão. Pelé morreu na última quinta-feira, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recebeu tratamento para um câncer de cólon. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você e à 1 da tarde eu e ele te esperamos. Até lá!